Bom dia, muito obrigado pela presença. E hoje nós temos uma oportunidade muito interessante, uma palestra da doutora Cristina Nader, que é gerente corporativa de medicina da Siemens. Ela vai se apresentar, muitos de nós conhecemos no nosso tempo de atividades. Muito obrigado. Obrigada, gente. Bom dia. Eu vou me apresentar, então, ainda bem que ele não falou. Quem vai falar aqui é a doutora Maria, porque não parece que está falando de mim. Embora meu nome seja Maria Cristina, porque eu nasci perto da Páscoa, eu sou do dia 2 de maio, no ano que eu nasci a Páscoa era em abril. Por isso eu chamo Maria, que era a mãe de Cristo, e Cristina, porque eu nasci perto da Páscoa. Mas sempre igual a Cristina, aliás, todo mundo me chama de Cris. As filhas das minhas enteadas chamam minha filha de tia Tata, mas eu sou a Cris para elas. Então aqui eu também sou a Cris. Eu comecei na Siemens, por isso eu conheço a maior parte de vocês, porque logo, logo eu e a Célia vamos estar sentados aí, criticando quem vai estar aqui, né, Célia? Porque eu comecei em 87 e eu comecei na Siemens de uma forma muito ao acaso. Eu já era médica formada e eu era pediatra e a minha filha tinha nascido há 1 mês e meio. Quando ela tinha 19 dias, o meu marido sofreu um acidente de moto. Ele ficou mais tempo em casa do que eu de licença gestante. E nós ficamos muito sem dinheiro, porque eu tinha estudado na Itália e eu vim com uma ideia de que a saúde era um dever do Estado. E eu batalhava muito para isso. Eu tinha serviço de comunidade, eu tinha grupos no posto de saúde, ensinava até o pessoal a plantar espinafre no quintal. Grupo de mães, porque o que eu gostava mesmo era de populações fechadas. Aí eu liguei na Interclínicas, porque eu já tinha trabalhado com eles, e eu saí porque tinha sido concursada. Falei, olha, vocês não têm uma substituição de férias para mim? Ela falou, substituição de férias para pediatra não tem nada, mas tem numa empresa. Falei, numa empresa? Mas o que o pessoal da empresa está fazendo? Eles estão trabalhando, portanto, eles estão saudáveis, porque tem médico dentro da empresa. Não, tem médico. Quando eu me formei, ainda não tinha nem a cadeira de medicina do trabalho. Aí eu cheguei para trabalhar na Siemens, tinha caído um toró e a Célia, que já trabalhava lá há 4 anos, tinha ficado presa em Franco da Rocha, porque Franco da Rocha tinha inundado. E falou assim, quando alguém veio substituir, falou para ela assim, mas olha, tem uma médica aqui. Ela falou, nossa senhora, uma médica? Que coisa mais chata trabalhar com uma mulher. E aí eu comecei, vim substituir férias de um médico. Depois o doutor Sérgio Galo me chamou para substituir férias de outro. E eu me encantei exatamente com aquilo que eu queria, que era uma população fechada. Era tomar conta daquela população. Eu já fazia clínica também, porque eu era concursada da prefeitura e fazia clínica lá. E comecei a me interessar por medicina do trabalho. Estudei medicina do trabalho. E desde então eu me encantei exatamente com essa particularidade, a da população fechada, aquela que a gente acompanha as pessoas, que a gente faz parte da vida das pessoas, assim como eu gosto que as pessoas façam parte da minha vida. Então essa é a minha trajetória na Siemens. E talvez poucos de vocês soubessem que a minha primeira opção dentro da medicina tinha sido pediatria. Mas a sua filha é médica também. Em medicina a gente gosta de muitas coisas, não é? Então, agora que eu já contei a minha história, vou contar aqui para vocês o que nós viemos aqui fazer hoje. Sim. Isso daqui resolveu funcionar. Pronto. Eu ainda vou ter mais uma especialidade, que está nos meus planos, assim que eu me aposentar, eu estudar psiquiatria. Eu tenho ainda um interesse grande por psiquiatria. Veja o que acontece aqui. Olha aqui, gente. Isso aqui é esperança de vida ao nascer e taxa de fecundidade total, tá? Então aqui, ao longo dos anos, a nossa esperança de vida ao nascer foi crescendo. Quando a gente estava lá em 1980, a expectativa de vida estava aqui e ela fez isso. O que aconteceu? Nós fomos tendo uma população mais velha, né? Cada vez mais as pessoas estão vivendo mais e é necessário que elas tenham alguma qualidade, ou bastante qualidade, e sejam produtivas. Por que a gente tem que ser produtivo hoje? Não basta a gente morrer aos 90, aos 100, aos 105, não basta isso.
Porque olha o que aconteceu com a natalidade. A natalidade, essa curvinha azul, caiu. Então, hoje, quem vai ficando velho, tem mais jovem para lhe dar... Então, tem menos jovens que lhe dão suporte. A gente pode ver aqui pela gente mesmo. Quantas pessoas aqui tinham mais do que 2 irmãos? Eu tinha mais do que 2 irmãos. Vocês vieram de famílias maiores. E quantas pessoas, filhos ou netos, vocês percebem que vai diminuindo? O meu pai teve 4 filhos. E ele teria hoje 4 netos. Quer dizer, teoricamente, se cada filho tivesse tido mais 4, ele teria 16 netos, né? Então, hoje, é necessário que a gente esteja bem, inclusive para a gente cuidar da gente. Porque no futuro, a maior parte da população vai ser idosa. E a gente ainda fica tomando conta dos jovens muito tempo. Então, agora que a gente já falou disso daqui, o que tomaria a nossa qualidade de vida, ou o que tomaria a nossa vida nos próximos anos? Vou falar por mim, vamos dizer assim que a gente aqui pretenda ficar aqui ainda por mais uns 30 anos, tá? Aqui, para mim, o que me mataria antes da hora? Na minha família, na família do meu pai principalmente, a gente tem muito caso de infarto, de doença cardiovascular. Provavelmente isso me mataria. A gente quase não tem caso de câncer. Pense aí cada um o que acha que, assim, segundo o seu histórico de doença, segundo o seu histórico de doença familiar, o que mataria vocês antes da hora? Eu conto para vocês em termos estatísticos. Ok, em 96, a principal causa de morte no Brasil era aquilo que eu falei, ó, doença do aparelho circulatório, tá vendo? Aqui no Sudeste ainda era mais, nós somos um pouco mais sedentários até. Em 2000, a coisa não se modificou, embora aqui o câncer tenha crescido um pouquinho mais, as doenças do aparelho circulatório continuam matando mais. Em 2005, continuam matando mais do que os outros. O que a gente deduz, né? No futuro, provavelmente nós teremos outras doenças degenerativas, porque a gente está procurando consertar, mas hoje, ainda, a nossa maior chance é de morrer disso daí, de doença cardiovascular. Olha só, se a gente for olhar nesse gráfico que fica mais amigável, olha essa fatia zona da pizza aqui, essa fatia cor de vinho aqui, quanto que significa doença cardiovascular. E quando a gente fala da doença cardiovascular, a gente está falando do quê? Da doença arterial coronariana, aquela que dá infarto, dos derrames, de outras formas da doença cardíaca, da hipertensão arterial. Quem aqui tem pressão alta? Ó, é até menos, talvez alguns de vocês tenham e não saibam, porque a gente espera que da população adulta, eu não estou falando da nossa faixa de idade, estou falando a partir dos 18 anos, 30% da população é esperado que tenha hipertensão. Então fiquem atentos para ver se alguém não está sabendo que tem. Ó, doença reumática, doença cardíaca inflamatória. E mesmo nos homens jovens, a gente pode ver que a doença do aparelho circulatório, que é essa coluna verde aqui, ainda é a maior causa de morte, tá? Então, por conta de todos esses dados estatísticos, adivinha do que a gente vai falar? Ó? Começar falando das doenças cardiocirculatórias. E aí, como é que a gente... Tem gente que acredita em destino, tem gente que não acredita em destino, tem gente que acha, ó, todo mundo tem uma data marcada para morrer. Tá certo, pode até ter, não sei se tem ou não, mas a gente tem que procurar ficar muito bem até chegar esse dia, né? E tem coisa que a gente pode modificar, tem coisa que a gente não pode. Eu posso mudar a minha idade? Posso me encher de botox aqui, mas eu vou continuar tendo a idade que eu tenho. Hereditariedade? Não, eu nasci dos meus pais e isso não dá para mudar. Nasci mulher, mesmo que eu faça cirurgia lá, continuo tendo como o meu gênero é feminino. Etnia ou raça, eu sou branca, tá? E dos fatores modificáveis? Olha a lista enorme que a gente tem e que a gente pode, sim, modificar esses fatores. Hipertensão, a gente pode colocar pressão sob controle. A dislipidemia, que é a gordura no sangue também. O tabagismo, a gente pode... O Arthur, cadê o Arthur? Arthur, né? Não é só eu falo para vocês pararem de fumar, que fumar faz mal e continuam fumando. Não posso fazer isso. Obesidade, sedentarismo, dieta não saudável,
diabetes, baixo nível socioeconômico, a gente também pode mudar isso. Doença mental, estresse psicossocial, etilismo, alguns medicamentos predispõem. Inclusive, eu estava conversando com algumas pessoas e alguém me falou que usava Daonil. Existe uma categoria de medicamentos mais antigos. Os medicamentos mais antigos, a gente precisa ficar atento a eles, porque eles também dão uma tendência maior para infarto. O Daonil é um deles. E aí, que fator de risco que a gente vai pegar aí na doença que nos dá que pode nos proteger mais? Vocês estão vendo que a maior, uma bala que serve para muitas agulhas é a atividade física. Quando a gente fala do sedentarismo, o sedentarismo é fator de risco para tudo, até para câncer. Olha aqui, cada vez mais a gente vive essa situação. E essa situação, aqui dessa moça na fila sentada, ela vai fazer a diferença entre esse envelhecimento e esse envelhecimento. A gente pode escolher aquilo que a gente vai plantar, mas a gente não pode plantar milho e querer colher feijão. Eu posso ser sedentária agora, gosto de um sofá, e eu gosto mesmo, tá? Eu gosto de um sofá, eu gosto de assistir televisão, gosto. Mas se eu não tiver nenhuma atividade física, é isso que eu estou propondo aqui para o meu futuro, e não isso. Tá? Então, precisa sim existir uma escolha ativa da gente nesse envelhecimento. Hipócrates já sabia disso. Olha aqui o que ele escreve. As partes do corpo que se mantêm ativa envelhecem com saúde, enquanto as inúteis ficam doentes e envelhecem precocemente. Tá? E hoje aqui que a gente está nessa faixa etária, o que é o envelhecimento? Se a gente tivesse um corpo, eu também estava conversando com um de vocês, assim, que me falou, foi o João que me falou, que falou assim, olha, eu tenho uma bagagem enorme de conhecimento, não foi? Não foi você? Tem uma bagagem enorme, dou de 10-0 nos garotos que estão entrando hoje. É verdade, né? A gente não pode deixar, colocar no baú aquele conhecimento que a gente tem. Mas o que faz a diferença da gente poder colocar? Se a gente tem mais experiência, a gente já sabe nessa fase da vida o que a gente vai valorizar e o que não, né? Tem um monte de coisa que é bobagem. E hoje a gente sabe que... Outro dia o seu Soares estava falando comigo no telefone e ele falou assim, você liguei antes, mas você estava em reunião. E se você soubesse como é bobagem esse monte de reunião, sempre eu me lembro disso, Soares. É uma bobagem, toma um baita tempo da gente e deixa a gente trabalhando até tarde. Mas o que é esse nosso envelhecimento? Hoje a gente tem uma melhor compreensão da vida. A gente tem mais sabedoria em relação ao nosso papel na vida. Mas se a gente não tiver saúde, a gente não consegue aproveitar essa nossa sabedoria. E aí, o que são essas características? É só sabedoria que vem com o envelhecimento? Não é só sabedoria, infelizmente. O cabelo e a pele mudam, né? A gente sabe que vai perdendo massa muscular. A gente vai perdendo 3% da massa muscular em cada década a partir dos 40 anos, se a gente mantiver a mesma atividade física de antes. Senão a perda ainda é enorme. Perda óssea, o sistema hormonal, a visão e a audição, a postura e o equilíbrio. Então, para que a gente consiga influenciar esses aspectos e envelhecer da melhor forma possível, é a atividade física que a gente precisa. Olha só, melhora a circulação, deixa o pulmão mais eficiente, combate a osteoporose, afasta a depressão. Por quê? Porque o exercício físico ele faz com que a gente libere determinadas substâncias químicas que favorecem a comunicação entre os neurônios. E isso previne e até trata a depressão leve. Olha, aumenta o bem-estar. Eu sei que de vez em quando vocês também fazem alguma atividade dessa natureza. E deixa, sobretudo, o cérebro mais saudável. As pessoas que perdem, elas têm uma atrofia cerebral, normalmente, na nossa faixa etária, ou é por serem muito sedentárias, ou pode ser por causa de medicamento e etilismo. Existe alguma influência genética? Existe, mas também existe uma forma da gente contrapor essa influência genética.
Ó, exercício físico serve para tudo, gente. Ó, diminui a sonolência e melhora o sono. Melhora o sono na hora certa. Tá? Porque a gente tem uma descarga de energia, você canaliza a energia que você tem, diminui aquela tensão muscular e melhora. Mas aquela sonolência durante o dia, se você fizer exercício, isso melhora. Mantém o peso e emagrece, controla aquela vontade de comer. Existem vários estudos que mostram que quem faz exercício tem menos compulsão por chocolate, principalmente. Olha, protege contra derrame e infarto, que amanhã, hoje, vocês vão sair daqui quase médicos, porque já vão prescrever para quase tudo. Então, ó, a primeira coisa para evitar doença é exercício. Ó, vocês vão anotando aqui mentalmente, que não são muitas. Eu vou falar para vocês meia dúzia de coisinhas que vocês vão sair daqui praticamente médico. Já dá para receitar por 90% dos casos. Então, atividade física já foi. Agora vamos falar da danada da pressão arterial, tá? Oi? Quem chamou? Não? O que é normal a pressão arterial? Menor do que 120 e menor do que 80. Este é o melhor, ou 12/8, como vocês prefiram falar. Quando eu me formei em 81, as pessoas falavam assim: ah, essa pressão eu estou com 14/9, tá bom para a minha idade. Não existe esse conceito. Não tem uma pressão, estou 14/9, não, mas na minha idade tá bom. Não pode ser assim. A pressão tem que ficar abaixo desse nível. Normal, ó, ótima é abaixo de 12 e abaixo de 8, não é abaixo de igual. Igual já ela é considerada normal, mas não ótima, tá? E a hipertensão, ó, ela já começa com 14 já é hipertensão, tá? E já começa com 9. Então, a gente tem que estar atento, porque a hipertensão é uma doença silenciosa. Quando ela está nesse nível, 14, 15/9/10, ela praticamente não tem sintomatologia nenhuma. Quando muito, tem uma dorzinha de cabeça que pode passar desapercebida. E aí, o que a danada da pressão faz com a gente? A gente, quando está tratando, a gente quer economizar principalmente esses órgãos, que são os órgãos-alvo. A gente quer proteger o cérebro, proteger do quê? Olha, de derrame, de demência, tá? O coração, a gente quer proteger de doença arterial coronariana, de hipertrofia ventricular esquerda, o coração fica meio capenga, bate mais de um lado que do outro, bate com uma força diferente, e uma disfunção sistólica. Nos rins, muita gente aqui já me falou, escutei uns 2 ou 3 de manhã, eu estava com problema renal. Ó, a hipertensão atinge os rins também. No sistema vascular, a retinopatia hipertensiva, tá? Aneurisma de aorta, a partir dos 65 anos, todas as pessoas devem fazer, até antes, muitos autores preconizam a partir dos 60. Ultrassom de abdômen, porque a gente consegue ver se existe aneurisma de aorta. Existem exames até mais específicos, mas só isso já é suficiente. Olha aqui, de novo hipertensão nos órgãos-alvo para a gente entender melhor. Olha o que acontece na... Olha, eu não sou canhota e fico tentando usar a minha mão esquerda, que é para favorecer o meu lado direito do cérebro, mas eu vou usar certinho agora. Olha o que acontece no vaso. À medida que aqui aumenta a pressão, adoece os vasos. E aqui, à medida que a gente vai depositando gordura, o que acontece? O que acontece quando a gente aperta a ponta da mangueira? A água não sai com mais pressão quando a gente está jogando água no jardim? A mesma coisa acontece aqui. Se a gente vai entupindo, diminuindo a luz do vaso, a pressão aumenta. Então, é normal que no decorrer dos anos, a gente já tem um certo grau de enrijecimento das artérias. E se isso acontecer, a gente vai ter aumento da pressão. É por isso que é necessário estarmos alertas. E como é que trata isso daqui? Trata com uma coisa simples, MEV. MEV aparece em todo lugar. MEV, 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 MEV. Agora aqui já é TM, que é tratamento medicamentoso. E o que é MEV? É mudança do estilo de vida. É aquilo que a gente já falou, que começa com a primeira coisa que vocês aprenderam a preconizar, que é atividade física. Tá? Então, o que mais é considerado MEV? MEV é a gente ter uma dieta adequada, e quando a gente está falando de hipertensão, o aumento da ingesta de frutas tem que ser significativo.
Hoje a gente sabe, para quem consulta nutricionista, ela já deve ter falado disso, que a gente precisa de 5 porções diárias entre frutas e verduras. No caso de hipertensão arterial, esse número já passa para 8. Então, a ingesta de frutas é muito importante para quem está tratando hipertensão arterial. E ó, ela geralmente aumenta com a idade, como a gente já falou, mas é em todo lugar? Não. Onde as pessoas, naquelas ilhas lá, onde as pessoas vivem bem e comem pouco sal e fazem bastante exercício e não são gordas, a pressão não aumenta com a idade. Então está ligado mesmo naquele negócio que a gente deixa as artérias envelhecerem. Na maioria dos países, cerca de 30% dos adultos sofrem de pressão alta. E cerca de 60% desses hipertensos poderiam ter melhor saúde se reduzisse seu PA através de aumento de atividade física e manutenção do peso ideal, ingestão de maior quantidade de frutas e verduras, tá? Então, isso é uma coisa que dá para corrigir? Dá. Quem aqui come pelo menos 3 frutas por dia? 3 frutas, vai, não é tão difícil. Ó, nem são todos, e a gente... é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. E o que o tratamento do MEV, que é aquela mudança do estilo de vida, ele contempla? A gente tem que ficar no peso correto, reduzir a ingestão de sal. Isso daqui parece que é muito fácil, mas eu vou mostrar que não é tão fácil, porque quando a gente fala, mas eu nem como a comida salgada, não gosto da comida salgada. Em 2004, a gente iniciou um programa de redução de sal na Cines, que era assim, a gente chamou os cozinheiros e falou, olha, você tem que começar a botar menos sal na comida, a gente vai avisar as pessoas. Quem quiser mais sal, vai colocar no sachêzinho, porque a gente sabe que o que acontece? A pessoa coloca 1 dia, 2 dias, 3 dias, depois desencana, porque esqueceu de pegar o sachêzinho e acaba acostumando o paladar àquilo. Olha, gente, até o cozinheiro me sabota com uma certa frequência, porque eu tenho uma planilha lá de controle de sal por refeição, mas até o cozinheiro, ele não acredita que a comida possa ter sabor se ele não entupir aquilo de sal. A Célia vai lá nas reuniões, né, Célia? Aumentar o consumo de potássio e magnésio, a gente faz isso quando aumenta a ingestão de frutas, e reduzir a ingestão de gorduras. A gordura é muito palatável, então a gente sabe que é difícil às vezes. Aí a gente fala assim, só voltando aqui, hoje a nossa dieta normal fica em torno de 12 gramas de sal por dia, e a gente podia comer no máximo 5. E aí a gente fala assim, o miojinho, né? A gente está cansado, está careca de dar isso aqui para as crianças. Um miojinho aqui, já tem 3 pacotinhos e meio de sal. A gente pode comer 5 em todas as refeições do dia, levando em conta que tudo tem um pouco de sal, tudo tem um pouco de sódio. Um hambúrguer, já tem 2. Aqui a luz está atrapalhando um pouco, mas dá para ver. 2 fatiazinhas de mortadela também. E até o bolo é doce, mas ele também tem sal. Então, tudo aquilo que a gente come tem sal. Então, o que a gente precisa fazer, além de reduzir o sal, é comer menos. Porque se tudo que eu como, até o doce, tem sal, eu tenho que comer menos. Então, como alguns de vocês são hipertensos e me falaram, muitos de vocês devem ter aparelhinho de pressão em casa. Quem tem aparelho de pressão em casa? Tá vendo? Então, quando vocês forem medir a pressão em casa, o que vocês devem estar atentos? Certificar-se que o paciente não esteja com a bexiga cheia. Isso pode alterar o resultado, tá? Aquela história da gente chegar assim, médica, porque eu preciso sair, não pode. Tem que primeiro esvaziar a bexiga. Praticou exercícios físicos. A Célia sempre pede quando as pessoas vão... melhorou mesmo. Quando as pessoas vão medir a pressão, fala, senta um pouquinho, né, Célia? 5, 10 minutos. Não é porque ela está fazendo corpo mole, é que realmente para ter uma regularização. Usar o manguito adequado. Bolsa de borracha, com a largura tem que ser 40% e o comprimento de 80% da circunferência do braço. Não adianta pegar um braço muito gordo e ficar espremendo o negócio. Os aparelhos mais práticos da gente ter em casa hoje são aparelhos de pulso, desde que a gente observe
que ele tem que ser medido do lado esquerdo, o aparelho tem que estar virado para a gente, porque é onde o aparelho tem o sensor combinando com o pulso radial, tá? Ó, aqui é quando a gente usa um de inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 miligramas do nível estimado e depois desinflar. A primeira pressão é a máxima e a segunda pressão, aí quando para de bater, é a pressão mínima, tá? E não se deve arredondar os valores. Ah, deu 18,9. Não, estava 18, não, estava 19 a sua pressão. Então, ó, agora nós vamos entrar no outro assunto. Vamos lá. Para hipertensão, tem uma gama de remédios enorme, mas o que serve para todos os níveis de pressão? Mudança de estilo de vida. E agora nós aprendemos a prescrever já duas coisas. A primeira, exercício. A segunda é a dieta, que deve ser rica em fibras, rica em frutas e com pouco sal e pouca gordura. É isso que vai nos dar a qualidade de vida. Já com essas duas coisas a gente já caminhou um montão adiante para termos qualidade de vida. Então agora vamos contar da dona diabetes. Para explicar para vocês, eu acho que vocês têm muita informação, a maior parte de vocês já sabe o que é diabetes. Mas para vocês entenderem, vocês imaginam que a insulina, essa substância que a gente tem no corpo, é uma governanta. É uma governanta cheia de chave no seu bolso. Ela tem, ó, aquele aventalzinho dela lá, tem um montão de chave. E a função da dona diabetes é abrir a portinha de cada célula, lá, ó. Vou abrir aqui para dar o material para você trabalhar. Vou abrir aqui para dar o material para você trabalhar. E assim por diante, tá? Essa é a dona insulina. E aqui, ó, a gente come, aquilo que a gente come se transforma em glicose, oxigênio, e entra na célula para dar energia. Então, a função da dona diabetes é abrir a célula para a célula ter material para trabalhar. Ela é a dona da logística, tá? Aí, quem é que é o dono da dona diabetes lá? É o pâncreas. Ele fala, dona diabetes, está na hora, pode ir trabalhar, é a sua vez. Ele produz insulina conforme a quantidade de glicose. Então, eu trouxe essa figura para vocês lembrarem dos seus tempos ali de fábrica. Ó, a gordura está passando por aqui. Avisa aí, dona diabetes, para vir aqui que eu já estou indo para lá. E a dona diabetes vai lá. Agora, imagina que está chegando um monte de material. E a coitada da dona diabetes está O que acontece com essa coitada? Cansa. No final do dia, se ela trabalhou nesse ritmo, ó, botei um monte de glicose. No final do dia, ela, que trabalhou bastante, se cansa. E é assim que acontece com a gente. Quer dizer, quando a gente tem um monte de células, ou seja, quem é gordo tem um monte de células adiposas e essas células de gordura ainda são daquelas que tem a portinha emperrada, coitada da dona insulina. Ela vai lá. Então você imagina fazer isso várias vezes por dia. Toda vez que a gente come, vai lá a dona insulina abrir a portinha da célula. E o que é que vira glicose, que dá trabalho para a dona insulina? É isso aqui, ó. É pão, é macarrão, é batata, é álcool, é até o suco de frutas, porque as pessoas acham, isso aqui é fruta, não tem problema. Não, quem é diabético sabe que também não é para comer frutas à vontade. Ela também tem um açúcar embutido lá dentro. Elas devem fazer parte da nossa dieta também de forma equilibrada. O equilíbrio deve estar em tudo. E aí, olha só o que acontece. A gente estava falando aqui, ó, da gordura abdominal. Alguém falou, é 100. Não, também não precisa ser 100. Mas olha só o que acontece. Ó, quando a gente tem aqui esta barriguinha proeminente aqui, vocês estão vendo essa partezinha amarela? Isso aqui é gordura. Ela se infiltra nas vísceras. Ela se infiltra no fígado, nos rins. Ó, o magrinho aqui praticamente não tem nada aqui da gordura infiltrada nas vísceras. E os outros têm. Então, é essa daqui que se infiltra nas vísceras e é aquela porta emperrada, ainda dificulta mais o trabalho da insulina. Então, significa que ela precisa de mais insulina, ó, porque tem maior resistência periférica. Aumenta a resistência periférica, a glicose, que
tinha que estar entrando na célula, não pode entrar, a porta está fechada, né? Então fica aquele melado no sangue lá esperando para entrar na célula. Só que quando o melado passa pelo fígado, é aquela coisa, gente, ó, o material está todo na porta e a dona insulina não está lá. E a dona insulina, coitada, está fazendo o que pode. Então, não basta, ó, essa gorducha aqui falando da dieta, ela sabe tudo, né? Não basta a gente saber, a gente tem que tomar uma atitude com relação a isso. Então, os fatores de risco, olha só, já começa com aquilo que a gente já sabe prescrever. Atividade física e uma dieta adequada já tá bom aqui para a gente controlar a diabetes. Não ser gordinho, porque voltando, olha aqui, ó, a gordura que entra aqui nas vísceras, tá? E lógico, o histórico familiar influencia. Mas como eu falei, tem coisas que a gente pode mudar, tem coisas que a gente não pode. E quais são os sintomas da diabetes quando ela começa? Cansaço fácil. Quem aqui é diabético e teve o seu diagnóstico não casual, talvez se lembre disso. Muita sede. Começa a levantar de noite até para beber água, ou bebe água com uma sofreguidão. Assim. Aumento do apetite. Aí acontece uma coisa interessante, eu e a Célia, a gente comenta isso, né, Célia, quando a gente vê. A pessoa começa a comer mais e começa a emagrecer. Eu acho que ficou, sou protegida dos deuses agora. Como, estou emagrecendo. Não, gente, isso de milagre não existe, não tem almoço de graça, isso daí está errado. Se come e está emagrecendo, pode procurar que tem algum problema. E um desses problemas pode ser diabetes, tá? E urina aumentada. Eu tive um paciente que uma vez falou que ele descobriu que estava diabético porque ele estava no sítio e fez xixi lá no mato, lá numa árvore. De repente, um monte de formiga pelo rim e passa para a urina. Fica a urina doce. No passado era conhecido como a doença da urina doce. Esse daqui. E de novo, aparece lá o rim. Por que a gente quer tanto proteger os rins? Ele não serve só para proteger xixi, não. A gente tem dois grandes sistemas de filtros no corpo. O fígado e o rim. Tudo aquilo que a gente come, que a gente bebe, que a gente usa de remédio, tudo aquilo passa pelo fígado e pelos rins. Eles são os nossos sistemas de filtragem. Quando aquilo não vai bem, o lixo vai se acumulando dentro do nosso corpo. Obrigada. Então, voltando ali, o que a gente quer proteger? A gente quer proteger o rim, o coração, os olhos. Existem algumas doenças dos olhos que estão ligadas intimamente com a diabetes. E a principal causa de amputação traumática, vocês já ouviram falar disso, o diabético que corta o dedinho, depois corta o pé, depois corta acima do joelho. Não é um quadro muito bom da gente ver. E aí, quando a gente vai tratar, medicamento, hoje em dia, tem uma gama enorme para tratar diabetes. Bons medicamentos, inclusive. Alguns, os mais modernos, são mais caros, de fato, mas até as insulinas de hoje, elas são muito melhores do que a de 10 anos atrás. Mas quando a gente está tratando com aquele MEV, que a gente já sabe que é mudança de estilo de vida, olha aqui o que a gente deve levar em consideração. Primeiro, as refeições. Eu devo comer a cada 3 horas, mais ou menos. Mas vocês viram essa palavra? Fracionar. Não quer dizer que eu vou almoçar 3 vezes por dia e jantar um prato de arroz e feijão e depois à meia-noite eu estou jantando de novo. Não é isso que eu estou falando. É assim, eu devo fracionar. Eu diminuo a quantidade e distribuo mais ao longo do dia. A qualidade do carboidrato. O professor falou, né, seus Soares, que mudou a forma de ingerir carboidrato. Aumentar a fibra, então a gente dá preferência para aqueles integrais, as farinhas integrais, em detrimento dos carboidratos refinados, tá? E a quantidade também de carboidrato tem que diminuir. Então, em termos de carboidrato, tem que diminuir a qualidade e a quantidade. E, de preferência, a gente não mistura no mesmo prato batata, macarrão, arroz, por exemplo. Não é bom a gente fazer isso. A gente deve ter uma fonte de carboidrato. Então, se eu estou comendo um lanche da noite, eu já tenho pão.
Eu não posso comer pão e batata. Eu não posso comer pão e macarrão. Eu não posso comer macarrão e arroz. Eu tenho uma fonte só de carboidrato. É isso que eu devo adotar na minha dieta, tá? Então, ainda, vamos lá. A gente já tem aqui as duas armas básicas para melhorar a nossa vida. Dieta e exercício. E na dieta, o que a gente tem que ficar de olho? Gorduras e carboidratos. A gente tem que ser moderado. O caminho do meio que é o melhor, tá? Lembrando, quem fala... Eu tenho um sobrinho que fala isso, gente. Coca Diet é coisa de mulher. Ó, e ele é todo machão e não toma Coca Diet. Mas dentro de uma latinha de Coca-Cola, tem 8 pacotinhos de açúcar. Não dá pra vocês verem muito bem a figurinha, mas tem 8 pacotinhos de açúcar. Então, mas não posso tomar nunca mais refrigerante? Aqui não saiu o desenho, mas aqui tem um envelopinho daquele de açúcar que vocês usam no café. O refrigerante, mesmo se vocês tomarem o zero, ele tem um pouco lá de sódio também, mesmo que vocês tomem o zero, ele deve ser tomado para saborear. Vou tomar um pouquinho, mas não para matar sua sede. Para matar sua sede, você toma água. Né? A cerveja, o refrigerante, as bebidas de uma forma geral, elas não podem ser usadas para matar a sede. Para matar a sede, a gente tem que matar com água. O resto a gente saboreia. E aí, ontem eu fui lá no Hospital do Câncer, falei, eu vou chegar lá com informação novinha. Vamos falar sobre o outro grande vilão, aquele que mais mata pessoas no mundo, é o tabaco, tá? E agora tá na moda usarem aquele, como que chama aquele negócio? Arguile? Aquele lá de... Arguile. Então, tá na moda usar aquilo lá, é tão ruim quanto o tabaco. Então agora eu pergunto, se não passo rapidamente. Alguém aqui fuma? Tá, então vou ter que falar, né? E vou ter que falar para o seu Soares também, porque a gente vai falar do fumo passivo, tá? O tabaco é malvado mesmo, o tabaco. O tabaco, ele mata mais do que AIDS, mais do que acidente de câncer, mais do que acidente de trânsito. Ele mata através do câncer, através de outras doenças. Ele causa o dano das artérias, aumenta a placa de colesterol, tem colesterol no cigarro. Quando a gente era criança, existia pessoas que viviam muitos anos e que fumavam. Mas naquela época, o cigarro, ele era feito quase que de forma caseira, né? Ele era feito, mesmo quando começou a ser industrializado, acho que em 1940, por aí, eles usavam só 70 substâncias tóxicas. Hoje tem 4.720 substâncias tóxicas em cada cigarro. Então, o que a gente tem que ficar atento? É um prazer? É um prazer. Eu nunca fumei, mas eu sei que é muito difícil de parar de fumar. Parar de fumar não é uma missão fácil, tem que depender da nossa escolha. Mas ele está longe de ser aquele amigo de todas as horas, como as pessoas tendem a acreditar. Tá? A nicotina é uma droga muito poderosa, mas muito poderosa, que ela serve para relaxar e para aumentar a concentração. Ela é boa quando a gente está descansando e ela é boa quando está trabalhando, quando está tentando se concentrar. É mais fácil largar da cocaína do que largar da nicotina. Mas hoje a gente tem algumas outras armas. A gente tem medicamentos, a gente tem a terapia cognitivo-comportamental. Então a gente tem formas sim de largar. Porque a dependência química do cigarro, ela tem que ser considerada. O risco é maior ainda para aqueles que iniciaram o hábito antes dos 16 anos. E as mulheres tabagistas têm maior risco de infarto ainda do que os homens. Quando o nosso hormônio, o estrógeno, desce, a gente passa a ter um risco aumentado em relação aos homens. E aí, existe a coisa do tabagismo passivo, daquele que está perto. Enfraquecimento e obstrução das artérias, aumento do risco de derrame, infarto, angina e câncer, só para quem está do lado do fumante. Em crianças, tem dano arterial desde pequenininho, arteriosclerose de início precoce, síndrome da morte súbita, diminuição do oxigênio transportado. Essas crianças tendem a ter até mais dificuldade na escola do que as outras. E aí,
quando a gente fala assim, tá bom, eu vou continuar fumando, aumenta em 10 vezes o seu risco de ter câncer de pulmão. Aumenta em 5 vezes a chance de sofrer infarto, 5 vezes maior de sofrer bronquite crônica e enfisema e 2 vezes maior de sofrer derrame cerebral. Ainda assim, quer lidar com os riscos? É assim, é uma coisa a se pensar, porque quando a gente fala de dano arterial múltiplo, começa a danificar no meu cérebro, começa a danificar nos meus pés, nas minhas mãos, nas minhas extremidades, a gente tem que pensar se é esse tipo de qualidade de vida que a gente quer. Porque daqui para frente a gente tem que considerar muitos investimentos que a gente faz em termos de qualidade de vida. A gente tem que decidir de fato. E se a gente parar? Se a gente parar, depois de 20 minutos, a pressão sanguínea e pulsação volta para o normal. Depois de 2 horas, a nicotina no sangue já cai. Até os fumantes, de uma forma geral, eles sabem disso, porque vai passando 2 horas e o cérebro já pede um novo cigarro, tá? Então passa 2 horas, vai mais um, passa 2 horas. Para as mulheres, muitas vezes, esse intervalo é mais curto, porque a gente metaboliza a nicotina de uma forma diferente. E às vezes, as mulheres que têm esse tipo de metabolismo precisam fumar num tempo mais espaçado. Existe um gene também que faz com que as pessoas tenham mais dificuldade de abandonar. Depois de 8 horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza. Depois de 2 dias, seu olfato já percebe melhor os cheiros, o paladar. Após 3 semanas, a respiração fica mais fácil, a circulação melhora. Aqui, depois dessas 3 semanas, a dependência química começa a diminuir, embora ela possa persistir por meses. É o que eu falei, não é fácil. Não subestimem a parada do tabagismo. E olha, quanto mais cedo parar de fumar, menor o risco de adoecer. Quem não fuma aproveita mais a vida, sem dúvida, que era o que no passado as propagandas queriam mostrar exatamente o contrário. Quem fumava tinha aquela mulher mais bonita, aquele carro mais bacana, tinha lancha, né?